Caríssimas senhoras e senhores, queridos irmãos do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. Com muita alegria, nós estamos nos reunindo mais uma vez. Hoje, dia 22 de setembro do ano de 2016. Estamos entrando na primavera. Então, nesse momento, com a alegria no coração, pela oportunidade de estarmos nos reencontrando, nós vamos orar. E eu os convido para nos acompanhar, de alma e coração, em busca da sintonia com o Senhor da vida. Pai de infinito amor e bondade, Senhor dos nossos destinos, mais uma vez aqui nos encontramos, suplicando, Senhor, as Tuas bênçãos, de sorte que possamos nos fortalecer, encontrar, Senhor, aqueles elementos que possam auxiliar na nossa marcha. Ajuda-nos, Senhor, para que nos coloquemos na condição de aprendizes, mas também de filhos. Filhos que devemos procurar esse intercâmbio sagrado com as expressões que dimanam do Teu amor. Senhor, que o nosso momento espiritual possa ser avaliado como uma grande oportunidade e que possamos, nesse momento, procurar compreender os desafios e abraçá-los de alma e coração, resolutos, confiantes, esperançosos na grande empreitada e na vitória real. Que os benfeitores espirituais, nesse momento, possam visitar a cada lar que aqui se veicula, levando as Tuas bênçãos, a medicação, o atendimento espiritual para todos os suplicantes, aqueles que convivem conosco nos lares. Como também suplicamos, Senhor, que esta rede se estenda para atender àqueles que sofrem nos hospitais, nas vias públicas, nas regiões difíceis, complexas. Senhor, que a luz possa atender a todos, os filhos do Teu sagrado amor. Nesse momento, nós suplicamos a Jesus, Mestre e Senhor das nossas vidas, que possa estar conosco também, na condição do nosso companheiro de todas as horas. Que possamos, neste encontro, clarificar o nosso entendimento, para que as nossas ações sejam mais abrangentes e de profundidade, qualificadas. Que a falange que expressa o Espírito da Verdade na dinâmica evolutiva planetária possa, nesses instantes, favorecer para que as revelações atinjam cada um de acordo com a necessidade, com as circunstâncias, o merecimento. E assim, possamos, querido augusto amigo Jesus,
chegarmos no final do nosso trabalho felizes e em paz, pelo dever cumprido e pela consciência, a consciência de nossas responsabilidades no que remonta ao grande futuro. Proteja-nos, Senhor, para que nada possa impedir que a Tua palavra se faça genuína, soberana e amorosa. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, com muita alegria, nós estamos prontos, estamos na condição de servidores para abraçar a todos que nesse momento se encontram sintonizados com essas frequências do bem. Abraçamos a todos os internautas, aqueles companheiros que se encontram no chat, nos acompanhando através também da transmissão pelo YouTube. Endereço um abraço ao pessoal da Rede Amigo Espírita, como também os nossos diletos companheiros e irmãos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aos nossos amigos do William Crux, que nos acompanham ao vivo, como Denise, como o Márcio, a Cláudia, o Maurício e tantos outros companheiros lá das terras das Alagoas. Muito obrigado a todos, como também aos nossos irmãos aqui de Belo Horizonte, da FIAC, e outros corações que se encontram nesse momento espalhados, mas unidos ao mesmo tempo, na divina bondade do Senhor. Hoje, o nosso encontro, o nosso programa, em torno do estudo do Apocalipse, o estudo da chave da revelação do vidente de Patmos, à luz da doutrina espírita nas suas características universalistas. Esta é uma expressão, é uma fala de Emmanuel. Nós gostaríamos então, com muita alegria, estabelecer, portanto, o projeto da noite, o encontro de número 43, com o tema Na Senda do Amor. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto Braga Costa. Sou também conhecido como o Beto Costa, como me chama o meu querido amigo Zé Aparecido. Alguns me chamam de Beto Braga, outros só me chamam de Beto. Não importa. O que importa é essa oportunidade de estarmos aqui nos apresentando apenas como servidores, andarilhos que estamos procurando a luz do Mestre. Sou de Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Estamos militando no movimento espírita, graças a Deus, já completando 3 décadas. 3 décadas de um aprendizado muito intenso e que, graças a Deus, tem nos ajudado a tentar colocar o carro nos trilhos, como falava o meu querido amigo e professor também, Honório Onofre de Abreu. Bom, gente, nós estamos dando sequência ao estudo do Apocalipse e vamos trabalhar a leitura dos primeiros movimentos do capítulo 2, que leva o título Cartas às 7 Igrejas da Ásia. Nós estamos trabalhando agora a primeira carta, à Igreja de Éfeso. Então, nesse momento, eu vou colocar para aqueles que nos acompanham com vídeo, o texto na tela. E aqueles que estão no rádio, eu convido sempre a acompanhar lendo as escrituras. De uma certa forma, é uma maneira também da gente ir se familiarizando com o manuseio e com o estudo. Então vamos lá. Primeiro versículo. A ordenação ao médium João, evangelista. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem sua destra as 7 estrelas, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro.
eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Versículo 3 agora. E sofreste, e tens paciência, e trabalhastes em meu nome, e não te cansastes. O quarto. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Se vocês me perdoem, eu não vou colocar a imagem, mas eu vou ler também o 6º e o 7º para finalizar essa primeira carta. Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Ponto. Nós vamos rapidamente, vamos dar uma passadinha. Trabalhamos com muita tranquilidade, com muita paciência, nas últimas reuniões, esses 2 primeiros versículos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. A mensagem é endereçada para aquele que se coloca na condição de servir. O servidor. Bem-aventurados os misericordiosos. E quem diz é aquele que tem sua destra as 7 estrelas. O Cristo, o fulcro irradiador, ou melhor, aquele que amplia, que é genuinamente capaz de refletir a luz que dimana do próprio Senhor. As 7 estrelas. Condição de autoridade, mas também da diversidade. As estrelas, conforme trabalhamos no final do primeiro capítulo, que são as igrejas. Ou seja, as 7 estrelas possuem representação nas igrejas, a definir as igrejas como plano gerencial, como plano aplicativo da luz que dimana do alto. E também falamos sobre os castiçais. Castiçal é o instrumento para que a luz seja operacionalizada, irradiada. Quantos instrumentos nós poderíamos elencar? Trabalhamos essas questões e eu os convido a voltar nos estudos anteriores. A voz, a consciência manifesta dizendo: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Abordamos aspectos das obras e do trabalho. O trabalho é a parte que compete ao lidador. O trabalho é o plano convitativo, é a missão. Mas o que é mais importante é o trabalho ou a obra? O trabalho, numa visão espiritual superior, ele é constante. O trabalho é eterno. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A obra, vamos dizer, a obra é o resultado. Mas a obra
Para o materialista, ela é permanente. Numa visão espiritual, a obra, ela é, na realidade, relativa. Você faz uma obra dentro dos planos da lei do trabalho, do progresso, mas há o sentido da lei da destruição, para que, na destruição, sejamos convidados para continuar o trabalho e estabelecer novas obras. Trabalhamos a questão da paciência como uma ciência que respalda todos os empreendimentos. Adquirir a virtude da paciência, ciência da paz. E que não pode sofrer os maus. Os maus não estão na condição de ampliar o entendimento para essas percepções. Mas a prova, pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Falamos das questões das observações, das percepções. Nós vamos trabalhando o tempo todo no desenvolvimento delas. O fenômeno da memória se manifesta. E a inteligência, em despertamento com o Cristo, procura administrar a boa vontade. O tempo todo convidados estamos para operacionalizar, refletir na luz. E é interessante, porque quando buscas a luz, percebemos a treva, a contradição, a força contrária. E dentro desse plano estabelecido da busca das virtudes, o cristão vai descobrindo o valor de perseverar. Porque é perseverando que efetivamente estaremos num bom caminho. Na perseverança estaremos nos esforçando, adquirindo méritos para vencer os arrastamentos, a força contrária, os impedimentos, obstáculos. Perseverança, vinculado à fé. A fé. A fé da fidelidade. A fé da dinâmica que procura lutar pelo projeto. Porque o cristão trabalha com projeto. O discípulo do Senhor compreende a metodologia, a dinâmica da evolução, ofertando para nós um plano pedagógico. E na caminhada é necessário observar quando devemos ajustar, reajustar, recomeçar, aguardar, procurar na oração a vinculação com o superconsciente, de sorte que possamos ir identificando o positivo do opositivo, observar a dinâmica do lançar e a importância do recolher, agir, esperar, a dualidade. A evolução se pauta nesta lei extraordinária, a lei dual. Não é? A gente tem trabalhado aqui. Voltemos. Vamos relembrar quando falamos da polaridade, da diversidade, da questão temporal, da questão cíclica. Sofrestes e tem paciência e trabalhastes em meu nome, e não te cansastes. Então o versículo 3 já é um grande desafio para nós hoje. Por quê? Em sequência, no 4, vai estar dito assim, eu vou voltar para a tela. E tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Então, o sofrimento e a paciência
E o trabalho em nome do Senhor revigora. O trabalho com o Senhor alimenta. O trabalho do Senhor estará nos convidando sempre a rever os conceitos. Porque a primeira caridade, o primeiro passo, o primeiro toque, foi fundamental. Mas nós precisamos de nos curvar para qualificá-la, para empreender nesta caridade os ajustes necessários dentro dos planos da adequação. E adequar convida o indivíduo para uma operação de profunda dose de sensibilidade, de observação, para que o ajuste se faça ponderado, no momento oportuno, verificando a direção dos ventos, a força da maré, para que sejamos como o Senhor nos convidou, sal da terra. Vós sois o sal da terra. O sal no seu sentido do tempero, no seu sentido da adequação. Então nós estaremos hoje aqui falando sobre paciência, sobre o trabalho, sobre o cansaço, na senda do amor. Na senda do amor. Porque o amor, quando na operação, ele enseja para nós uma profunda expressão do Senhor. A caridade. A caridade. Aí, preparando o material, como vocês estão acostumados, a gente sempre busca reflexões que foram estabelecidas num grupo de estudo que nós participamos. E aí eu encontrei uma anotação de uma atividade ocorrida no dia 6 de novembro de 1999, com a atuação belíssima, brilhante, do nosso querido Honório Onofre de Abreu. Aí ele fez a seguinte análise: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. O Honório diz assim: tenho contra ti que você pisou na bola em tal lugar, que você cometeu um deslize. É isso que o texto está dizendo? Você faltou com a caridade. A consciência vai nos acusar? Você deixou de operar aquilo que perante a tua consciência já é uma condição que não pode deixar de ser feita. Porque o amor, ou melhor, porque na medida em que o amor vai sendo implementado em rotina, ele entra num parâmetro de justiça. Que ideia é essa? Antes, quando não se conhecia a caridade, não fazer a caridade não trazia problema nenhum. Aqui o estudo é do Apocalipse. Apocalipse, que significa revelação. Então o estudo do Apocalipse é para aqueles que já se encontram no processo do despertamento. Estamos querendo agarrar as grandes descobertas. E grande descoberta, não busquemos lá fora. A grande descoberta é a grande novidade que tem a ver com a nossa realidade espiritual.
Quem somos? Que fenômeno é esse do meu psiquismo? O que eu preciso de fazer? Tem uma ansiedade, encontramos uma correria do neófito que começa a ser tocado em descobrir o maravilhoso. Então, o indivíduo chega para a doutrina espírita, o primeiro movimento dele é querer comprar uma biblioteca inteira. Ele quer descobrir tudo. Ele quer ouvir todos os autores, os escritores, os expositores. Ele quer perpassar os olhos em todas as obras. E isso é esse movimento é um movimento natural de qualquer um de nós. Mas à medida em que nós vamos caminhando dentro dos princípios que a doutrina espírita nos apresenta, nós vamos gradativamente percebendo que não adianta movimentar muito sem qualificar. Não adianta querer abraçar o mundo sem se prontificar a resolver as questões prementes que dizem a nós respeito. Então, nesses tempos atuais, apocalípticos, que não tem nada a ver com o final de nada, Apocalipse não significa que existe data limite para qualquer coisa. Então vamos observar que o Apocalipse, que o processo de transformação, ele é lento, ele é gradativo. Então virou chavão no nosso meio. Estamos num processo de transição. Estamos saindo da expiação para entrar no mundo da regeneração. Atualmente eu ando perpassando algumas palestras aí que recebo indicação e me surpreendo com a novidade. Todo mundo falando a mesma coisa. Que bom, né? Universalidade. Só que na hora de falar, coloca-se as frases, citando autores, inclusive o próprio mestre Allan Kardec, para ajustar as nossas falas. E como se citar Kardec significa respaldo para o que eu penso. Deveria ser o contrário. Eu devo procurar interpretar o que Kardec falou, mas sempre colocando como possibilidades as interpretações, e jamais de uma maneira fechada. Então a gente observa um grande movimento que impulsiona as massas para terem grandes novidades. E eu tenho visto por aí. Todo dia tem uma novidade. Todo dia alguém descobre alguma coisa que vai mudar, que vai inclusive alterar. Agora não é nem mais o euro, é as moedas planetárias, vai mudar. E o convite aqui do Apocalipse é compreender a voz da consciência. O que é a voz da consciência? É a conjugação do nosso superconsciente, a nossa capacidade receptora, porque estamos como planetas recebendo a luz que vem das estrelas, do astro. A luz chega e o nosso papel é aproveitar, captar, decodificar. Não é verdade? Então nós estamos em busca de ampliar as percepções para registrarmos com humildade o que dimana do alto. Mas esse movimento de só observar, só de registrar o que chega, ele é místico.
ele é fanático. E ele define para nós uma personificação, uma deturpação, uma adulteração de todo o mecanismo gerencial do psiquismo. Porque nós recebemos apenas 10% do que nós precisamos. Ou seja, 90% do plano operacional já é conquista do espírito. Ou seja, eu lido com a realidade espiritual da minha individualidade. Eu vou lidar com a minha memória. Eu vou lidar com as minhas experiências. Então a voz do Senhor diz: e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes em meu nome, e não te cansastes. A definir o seguinte: observemos esse fenômeno da nossa intimidade, das nossas conquistas, daquela primeira caridade operacionalizada, aquele primeiro copo de água que tu ofereceu, e verificarás como foi importante. Inclusive, nós vamos entender um pouco do motivo de ter sofrido, a importância de ter tido paciência. E como isso nos revigorou, porque o trabalho lá de trás foi em nome do Senhor. O nome do Senhor significa um trabalho despersonalizado. Foi feito pela alma pura. Foi um trabalho autêntico, vibrátil, que não pensava nada mais do que no bem. E isso trouxe um profundo reconforto para cada um de nós. E por isso que nós estamos aqui. Porque se não houvesse uma conquista, se não houvesse uma experiência extraordinária no âmbito do amor, a gente não estaria aqui hoje. Poderíamos dizer: estou aqui porque eu estou cansado, estou curioso, eu quero conhecer, etc. O que está correto. Quem sou eu para desautorizar? Mas nós queremos dizer que o impulso favorecido pelo amor, que foi percebido e por isso ele foi repetido, ele foi elaborado, constituiu uma grande base. E essa base que nos dá segurança, inclusive, para estar conversando aqui sobre o Apocalipse. Só que o Senhor está dizendo que há alguma coisa, que há um movimento contra, que propõe deixar a primeira caridade, deixar aquele contexto lá de trás e partir para a nova caridade. Porque a caridade de ontem, como ela já foi planificada, a obra já diluiu. Ela tem uma notícia. Ela traz para nós uma experiência. Mas ela não pode alimentar mais o seu ser. O que passou não alimenta mais. Aquela história que quem vive de passado é museu, nesse sentido aqui, ela é interessante. Mas nós não podemos desconsiderar o passado. Mas eu não posso me alimentar do passado. Eu costumo dizer de uma forma amiga, fraterna e ao mesmo tempo alegre, eu costumo dizer que nós temos uma responsabilidade com o passado. Nós registramos o passado de uma forma íntegra, para que no futuro o estudioso volte os olhos para os registros dos museus, das bibliotecas, e vejam trajetórias, e vejam documentos,
e possam tirar, a partir das provas documentais, conclusões. Então, esse é o papel do historiador. E mexer com história, no meu caso, por exemplo, é prazeroso. Por isso que eu costumo dizer que eu não consigo falar de um assunto sem procurar pauta na história, sem buscar a mecânica física, a matemática, o cálculo. Porque sem história e sem matemática, que vai definir laboratório, lógica, dedução, os planos intuitivos se perdem no misticismo. Então devemos conjugar a razão proposta como uma razão intuitiva. Quanto mais informação, no seu sentido não acadêmico, mas espiritual, ou seja, quanto mais dados que registramos vibracionalmente, falando, que só a experiência concede, mais recursos teremos para receber do alto novidades, notícias. O homem precisa de se preparar, ir para o laboratório, discutir teses, no academicismo, etc., para que ele vá descobrindo novos eventos, vai desenvolvendo o progresso. E quanto mais o homem se esforçar, mais a espiritualidade vai auxiliar, para que ele potencialize, para que ele descubra. Então, quando tem um invento na Terra, ele já existe no mundo espiritual, ok? Assim nós vamos compreendendo a lei do progresso, que enseja uma relação do mundo espiritual com o mundo físico. Fechou? Ok. Mas eu não estou falando dessa revelação, porque o Apocalipse é um estudo da revelação espiritual. Eu não estou aqui procurando uma conexão com João Evangelista. Olha a pretensão. Vaidade. Não. Eu brinquei com as palavras. Quando eu faço a prece inicial, eu estou suplicando as hostes coordenadas por João Evangelista, que foi o autor, o médium espiritualizado, um médium singular, escolhido por Jesus, para ser o intérprete da revelação conclusiva de todo um contexto de revelações espirituais, que estão consubstanciadas na Bíblia, desde o primeiro capítulo de Moisés até atingirmos o Apocalipse. Então, João, nós suplicamos, João, nos ajude a interpretar o que você escreveu. No que remonta à revelação lá de fora, ou melhor, os mecanismos da sociedade, a conjugação da Terra com as outras esferas, eu confesso para vocês que eu não tenho a mínima pretensão e não gastarei o meu tempo nestes assuntos. Porque a visão espiritual é que nos interessa. E a visão espiritual que nos interessa não é a visão espiritual do que está acontecendo na vida do outro. O que me importa é o que está acontecendo na dinâmica do quadrado que eu opero. Ficou feio, né? Quadrado? Não, o quadrado é a base da pirâmide. O número 4, ele representa para nós a reencarnação. Mas eu não estou falando desse quadrado. Eu quero falar do espaço e do tempo que a mente faculta, autoriza para que o meu psiquismo opere. Essa jurisdição está sob a tutela de Deus, sem dúvida, porque Ele é a inteligência, o amor supremo. Mas Ele criou o espírito para que o espírito potencialize cada vez mais, qualifique, aprenda a lidar com as forças da alma numa senda amor.
E essa senda, esse caminho que ele vai percorrer, portanto, passa a ser de responsabilidade dele. Acender essa luz, como afirma Marilac no chat, acender a luz, a candeia em cima desse raciocínio, vem o convite para sair do egoísmo para o altruísmo. Isso depende em muito da nossa inteligência espiritual. Aí ela diz, penso que ela que nos liga à família universal. Sem dúvida alguma. A Marilac, inclusive, teve o carinho, a atenção com todos nós, porque ela trouxe uma citação e está agora colocando a referência. Então a Marilac colocou Mateus, não é isso, Marilac? Mateus no capítulo 10º, no versículo 32 e 33. Então, como ela colocou, é de minha obrigação ler para vocês. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. O que a Marilac está propondo? Ler esses versículos. Agora nós vamos entender o que Jesus está propondo, não é isso? Portanto, qualquer significa qualquer um pode. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Qual que é a proposta do Evangelho? O que é confessar? Confessar. Vamos buscar mais auxílio? Hoje a gente está empolgado, né? Confessar. Só um minutinho, eu gostaria de trabalhar hoje com muita calma, porque tem muita coisa aqui para a gente discutir. Confessar. Estou buscando aqui no dicionário da língua portuguesa, Silvio Bueno. Confessar, declarar, revelar. Vou ficar por aqui, porque existem outras significações aqui que não nos interessam. Declarar, revelar. Como nós podemos declarar? Qualquer que me confessar. Como que nós podemos declarar? Como nós podemos apresentar? Como nós podemos revelar o Cristo para os homens? Se não através das expressões da caridade. O que é caridade? Qual que é o significado da caridade? Livro dos Espíritos? Ou poderíamos dizer, a caridade é o amor operante. Amor é uma coisa, a caridade é outra. A caridade é a expressão do amor. Mas a caridade não é o amor. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Vamos procurar, vamos trazer o nosso mestre Kardec, junto com a espiritualidade? Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus a entendia, como Jesus a concebia. Resposta: benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Agora é Allan Kardec que está falando.
Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. 2 pontos. Abre aspas. Amai-vos uns aos outros como no literal, eu vos amei. Na tradução aqui do Livro dos Espíritos, como irmãos. Tudo bem, não vou discutir aqui, senão a gente não sai daqui. Continuando. A caridade, segundo Jesus, não se restringe às esmolas, que isso é beneficência, outra história. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Esta explicação de Allan Kardec é uma das mais transcendentes do Livro dos Espíritos. E ela nos traz um conteúdo ímpar, quando ele diz assim: os semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Então nós podemos depreender com a doutrina espírita que toda relação, todo o encontro entre dois seres, estabelece-se uma condição extraordinária, que cada um é cada um. Não existe duas pessoas iguais. Ele está falando nós os iguais, é no seu sentido circunstancial. Porque igual não existe, ninguém é igual. Nós não temos pessoas iguais, nós podemos ter semelhanças nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos. Então, em toda relação existe o superior e o inferior. Isso no mundo espiritual e no mundo físico. Mas como é complexo dizer sobre superior e inferior, eu poderia aqui transcender dizendo: em toda relação, nós podemos expressar o nosso lado superior, o nosso lado inferior. E por isso é que nós somos convidados para a lei de sociedade. Porque se não relacionar, não tem como operacionalizar a caridade. Então, o ato de se relacionar é um grande, para não dizer o maior convite para expressar a caridade. Porque se você não se relacionar, como você vai colocar o amor? Como você vai propor o amor nestas bases? Aí, nós trabalhamos, eu vou agora, está até marcado, trabalhamos terça-feira no estudo da Carta de Paulo. Nós citamos a questão 893, quem esteve aqui conosco na terça-feira vai se recordar. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Então a maior virtude é a caridade. Porque a caridade é a ação, que promove uma relação qualificada. Aí nós podemos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, e agora está me chegando pela via da inspiração, uma mensagem no capítulo 15, ou melhor, agora eu estou na dúvida, se está no capítulo 14 ou no capítulo 5, de Vicente de Paulo. Cleusa, procura aí para nós. Quando Vicente de Paulo, porque no capítulo 15 fala, o capítulo é Fora da Caridade é uma salvação. Agora eu estou na dúvida se é a última mensagem do capítulo 14. Quando Vicente de Paulo fala que a caridade
é a âncora dos mundos. Âncora dos mundos. Então, em nível individual, a âncora da nossa evolução é a caridade. Qual que é a função da âncora? Vamos refletir. Vamos pensar. Poderia dizer que, sendo a caridade a mais meritória de todas as virtudes, porque ela globaliza, ela sintetiza, melhor dizendo, as virtudes. Sem a caridade, como que nós vamos operacionalizar as outras virtudes? Então a caridade está falando aqui de desinteresse pessoal. Desinteresse pessoal. Porque até, diga-se de passagem, a questão 895 do Livro dos Espíritos vai falar que o pior, o sinal que caracteriza a imperfeição do ser é a do interesse pessoal. Quanto mais interesse pessoal, mais imperfeição nós vamos reconhecer em nós mesmos. Pegaram lá? Então, vamos refletir que o trabalho da caridade é que vai oferecer a claridade consciencial. O trabalho com o próximo vai clarificar o nosso entendimento. Então nós que estamos estudando doutrina espírita, com cuidado, com atenção, nós não estamos preocupados com revelação espiritual, de médiuns, de espíritos, que estão gastando tempo com assunto que não favorece em absolutamente nada a evolução. O nosso interesse aqui está, acima de tudo, em compreender a realidade espiritual da minha individualidade. A oportunidade que o Senhor me oferece, pela lei do trabalho, de me harmonizar, de me interagir com as leis do universo. Por quê? Todo movimento de interesse pessoal, ele caracteriza-se, geralmente, por uma certa alienação do que está acontecendo. O que efetivamente vai como que afastando o indivíduo do contexto geral. Parece uma contradição, mas não é não. Quando se trabalha no desinteresse pessoal, ou seja, quando nós começamos a observar, a Cleusa está confirmando, que é o capítulo 14 que tem a mensagem de Vicente de Paulo. E olha para você ver, Cleusa, eu me recordei do Honório falando isso lá atrás. Quem sabe ele está aqui conosco. Que se o capítulo 15 vai tratar da caridade, Vicente de Paulo, numa mensagem, Kardec coloca no capítulo 14, que é como se estivesse preparando o fora da caridade não há salvação. Então, primeiro nós temos que entender que é âncora, depois nós vamos desenvolver o assunto, inclusive tendo a mensagem extraordinária no capítulo 15 do nosso querido apóstolo Paulo. Então, aquele que está procurando trabalhar a evolução com interesse pessoal, ele pode até estar em vias de descobrir algumas coisas interessantes. Mas você sabe por que ele vai sofrer? Ele vai sofrer porque ele vai querer resolver o problema do mundo. Lembra que nós falamos que quando a gente começa, a gente quer comprar todos os livros, montar uma biblioteca para ficar um sábio? Aí, com o passar do tempo, a gente possivelmente, né, ainda mais nesse mundo de transição, você não vai conseguir ler a biblioteca inteira. Aí você começa a doar os livros. Porque você vai verificando o seguinte, olha, você tem que priorizar. E priorizar, nós temos que priorizar dentro de um plano assim, muito prático.
mas muito prático no seu sentido espiritual, não pragmático, em que você fecha possibilidades. Então você vai selecionar. Aí você vai trabalhar com o que realmente vai te dar respaldo. Aí, inclusive, tem gente até que me pergunta: Carlos Alberto, você leu o livro tal? Eu falo assim: qual? Ah, foi lançado há pouco tempo. Eu falo assim: qual o autor? Qual editor? Nada contra autores, editoras, mas você já começa a ter um norte. Não. Eu costumo dizer assim: não deu não. Porque não dá mesmo. Porque eu tenho uma codificação para estudar. Eu tenho as obras extraordinárias de Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Charles Richer. Aí nós temos os clássicos para estudar, nós temos a Revista Espírita, meu Deus, quanta coisa bela. Aí nós estamos estudando o Evangelho, então eu tenho uma obra Emmanuel para estudar, para me ajudar a entender, tirar o espírito da letra, porque o foco principal é o Evangelho. É a Bíblia, é as Escrituras. A doutrina espírita é o desenvolvimento das Escrituras. Ou eu não estou entendendo o que Allan Kardec apresenta como doutrina espírita? Então tem muita coisa para estudar e uma encarnação só não dá. Então tem hora que não dá para encarar o xaropinho. Com todo o carinho, com todo o respeito. Eu tenho que priorizar. Inclusive porque esses autores estão me dizendo assim: observe a sua evolução. Qual que é o seu nível de responsabilidade? E aí, quando eu começo realmente a observar o que efetivamente pode me trazer paz, felicidade, é o qualificar as minhas ações. Então, desviar o foco nesse momento de transições é muito complexo. Porque o capetinha, só para brincar, a tentação, ela bate na sua porta o tempo todo. Abre a internet para você ver. Você fala assim: vou fazer uma pesquisa ali para ajudar meu filho na escola. Mas só vou olhar aquele assunto. Quando você se assustou, tem meia hora, porque você acabou olhando o que aconteceu ali no jornal XYZ. Ah, não, hoje é dia de saber o resultado, quanto que foi, qual que é o tempo, vai fazer frio, vai fazer calor. Passou meia hora, passou uma hora. E quando você verifica, você muitas vezes vai entrar num processo de uma verdadeira fadiga, por falta de qualificação no que nós poderíamos fazer. Então, o texto vai dizer que trabalhar em nome do Cristo não cansa. Porque a gente observa que o trabalho com o Cristo é o trabalho que nos concede paz interior. O trabalho com Cristo se chama amor. Então, quando você está com seu filho, com seus pares, quando você está com seus amigos, quando você está com seus inimigos, você pode ter dois tipos de trabalho. O trabalho em nome do Cristo e o trabalho em nome pessoal. Então, quando alguém vem para a mídia e fala assim: aí eu costumo brincar dizendo na gíria: morreu espiritualmente. Porque amanhã ele vai falar que o negócio não é eu. O negócio é assim: Senhor, o que queres de mim? Aí eu deixo eu começo a evitar de fazer bobagem. Eu começo a evitar de fazer pregações vãs. Lembram que a gente trabalhou na última semana? O texto do versículo 2, eu sei as tuas obras. É o entendimento quanto ao que nós fazemos, ao trabalho. Nós sabemos o tanto que estamos investindo na paciência, o que já conquistamos e o que há de ser conquistado. Percebemos quanto já estamos blindados e quanto ainda estamos vulneráveis. Vamos percebendo a importância da prova, inclusive da prova que visita os próprios semelhantes, os companheiros que caminham, que labutam na evolução. E quantos se dizem apóstolos enviados, escolhidos, e se vê claramente que é sandice, tolice, para não dizer aberrações. Quantos estão brincando com a evolução? A gente está vendo isso aí. Eu achei muito interessante.
um depoimento do sacerdote católico, Padre Marcelo. Ele dizendo assim, olha gente, nessa época agora de eleição, cuidado com os religiosos candidatos à política. Eu achei extraordinário o que ele falou. Porque ele falou assim, olha, a gente não está dando conta de cumprir a missão nossa, seja na ordem ou seja na política. Aí quando resolve se misturar, você está aumentando o seu nível de responsabilidade. E o parafuso está sendo apertado, gente, de tal forma que se a gente não cuidar das nossas missões, é muita loucura querer abraçar uma missão que não é nossa. Então eu não posso brincar de ser. Eu não posso fazer tertúlia com a minha responsabilidade. É capítulo 13 tem 12. É isso aí, Cleusa. Ela fez uma errata. A mensagem de São Vicente de Paulo está no capítulo 13. Isso aí. O que antecede? Não vai mudar o contexto, porque existe todo um encadeamento didático. Mas vamos voltar. Então eu não posso brincar. Eu não posso brincar com a doutrina espírita. Imagine se eu começar a chegar aqui e começar a falar coisas que me coloquem numa situação que me exponha a um ridículo. Comece a falar coisas que não têm a ver com doutrina espírita, usando o espaço que me é autorizado pela espiritualidade para falar de doutrina espírita. Eu começo a me arvorar como missionário, como qual que será a cama que vai me esperar, o lugar que eu vou chegar, hospício, hospital, uma desencarnação trágica. Eu vou começar a saborear naturalmente o descompasso, porque quando eu começo a brincar, eu vou perdendo a credibilidade espiritual, o que vai naturalmente redundar numa credibilidade no que eu estou fazendo na terra, no espaço, seja onde for. Então, voltando, trabalhar a caridade com o Senhor é a senda que vai favorecer a nossa vitória. Então, como eu estava dizendo, convivendo com o semelhante, eu posso trabalhar em nome do Senhor, em nome do meu interesse. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui num sentido prático. Eu comecei a ler a biblioteca, porque eu me tornei espírita. Aí eu começo a descobrir uma senda maravilhosa a ser percorrida, que não foi percorrida. Vamos chamar a atenção. Que qualquer um pode percorrer. Como o texto citado do capítulo 10, no versículo 32 de Mateus. Então eu posso revelar, eu posso confessar Jesus ou não. Então, se eu quiser confessar Jesus, eu vou dizer para mim mesmo, eu tenho muito o que aprender. Mas se eu começar a pensar no interesse pessoal, eu li o Livro dos Espíritos. Questão 886. Como é a caridade? Qual é a definição de caridade como entendia Jesus? Aí eu começo assim. Caridade é benevolência, indulgência e perdão. Tá vendo, mulher? Olha, filho. Olha, meu amigo. Aí eu vou para o centro espírita e começo a sofrer. Porque eu vou ver que o comportamento das pessoas estão distantes do entendimento da caridade, que eu já estou começando a conceber. Então, procurar a caridade na interpretação e na vivência do outro é operar em nome do interesse pessoal e não no interesse do semelhante. Porque se eu estiver querendo operacionalizar com a visão do amar ao próximo, eu vou estar assim, que bom ele está tentando. Oh, que legal. Olha, ele deu uma escorregada, mas amanhã ele vai levantar. Aí quando alguém sentar comigo para falar de um problema, eu falo assim, mas aqui, releva. Qual de nós não cometemos os erros? Pegaram lá? Aí eu vou chegar em casa
e vou olhar para o meu filho, isso é muito comum no meio espírita. O indivíduo se tornou espírita, tem alguns anos de espiritismo, para não dizer algumas décadas, e continuamos infantis, porque ter 30, 50 anos de espiritismo não significa ter maturidade com relação à doutrina espírita. Aí eu quero que o meu filho seja perfeito. Aí eu começo a controlar o comportamento da esposa. Aí eu começo a entrar nas linhas da intolerância, do radicalismo. Eu estarei obrando em nome do Cristo? Eu estarei confessando o Cristo? Eu estarei realmente lutando de uma forma meritória contra aquelas forças que me arrastam ao personalismo? O que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer. E vou fazer os outros sofrer, porque eu vou me tornar um vero chato de galocha, como diziam os antigos aqui em Minas Gerais. A Helena está dizendo, eu na livraria não encontrei o livro. O livro do Carlos Alberto, Chico, Diálogos e Recordações. Perguntei à dona da livraria, ela respondeu, não conheço. Repeti, título e autor. Perguntei, como tu não conheces? É porque não chegou a hora dela conhecer, Helena. Mas aqui, querida, aciona a União Espírita Mineira e em breve o livro estará sendo editado, publicado por outra editora e ele vai estar circularizando com muito mais pungência. Mas entre em contato com a União Espírita Mineira, desculpe, eu desviei o assunto, mas você também encontra em e-book, tá? Mas depois você manda aí pra gente, que a gente entre em contato com a gente, que a gente favorece para que o livro chegue nas suas mãos. Ufa, a Helena me fez até respirar. Por quê? Brigar para consertar o mundo é uma tarefa que cansa. E aí vem o texto, novamente nós precisamos de trabalhar essa conclusão aqui desse versículo, porque semana que vem a gente quer trabalhar o 5º e o 6º. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembras-te de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse assunto aqui não é fácil, não. Não é fácil trabalhar isso, não. Nós precisamos de abrir o nosso coração para que a luz que há em ti, a luz que há em nós, a luz que há em ti é o literal. Veja que a luz que há em ti não seja treva. Nós temos que observar a essência do que a gente está fazendo. Porque a luz, ela tem a função de clarear. A luz não tem função de brigar com a treva. Pegaram lá? Então a luz não é combatente. A função da luz é operacionalizar dentro de uma ordem solar. Qual que é a luz que sustenta o nosso planeta? É a luz solar. Então todos os movimentos que forem contrapor a luz solar, eles serão motivo de escândalo. Todas as vezes que nós saímos do trilho, como foi dito na prece inicial, o carro vai desgovernar, ele vai capotar. Nós precisamos de entender e nos ajustar. Porque tem muita gente sofrendo no mundo, não estão sofrendo porque tem um karma, não tem uma ficha espiritual complicada, dentro, portanto, de uma visão finalística, dentro de um determinismo divino. O indivíduo sofre porque ele desrespeita a harmonia do universo. Ele desrespeita a governança que tem tudo, tem todos os recursos
para fazer um bom governo, mas ele desrespeita, ele adultera, ele conspurca, ele desonra, ele prostitui a si mesmo, porque a lei divina está dentro da gente. Ela está convidando a todos nós para o grande banquete com o Senhor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Não é? Lembra-te de onde caístes. O que aconteceu? Vai na causa. Esta é a proposta desse versículo 5. Lembra-te de onde caiu. Arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Busque primeiras obras no seu sentido. Busca a primeira no seu sentido da essência. Não precisa de particularizar. Globaliza. Não precisa de sofisticar. Simplifica. Simplifica. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres, quer dizer, definir que nós temos batido, nós estamos elegendo companheiros interessados a cooperar. Enquanto não levantar a bandeira e fizer alguma coisa, nós ficamos mendigos da evolução, cheios de conhecimento, mas reclamando de tudo. Cheio de conhecimento, mas reclamando de tudo. Quer um exemplo? Na casa espírita, aparece um indivíduo, se descobre a doutrina, eu quero ajudar. A maioria que levanta a bandeira, daqui a 2 semanas some. Daqui a 1 ano vai embora. Qualquer impedimento tira do trabalho. Então nós temos aprendido que quem se candidata, você deve tomar cuidado. Toma cuidado. Porque nós já nos candidatamos a uma série de coisas que nós não fizemos. E continuamos a fazendo. Então, como gestores, como administradores, nós somos cuidadosos. O que tem de gente que bate na minha porta querendo participar da reunião mediúnica comigo é uma coisa assim, extraordinária. Festa no céu. Mas a gente sabe, eu viro e falo assim, não, você pode começar a participar da reunião mediúnica com a gente. Ah, que dia que é? Eu falei assim, quarta-feira, lá na FEAC. Mas quarta-feira não tem reunião mediúnica lá, não. Eu já fiquei sabendo que a reunião é na segunda. Eu falei assim, não, mas a reunião mediúnica da casa, ela funciona segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu estou te chamando para o primeiro departamento, que é na quarta. Ah, não, essa eu não quero. Já foi embora. Tem conhecimento, mas continua reclamando, exigindo. Tem que ser do jeito que lhe favorece. O amor, na sua essência, ele sublima a obra. A fé sublima a obra. Porque a fé em Deus, a fidelidade em Deus, vai definindo que nós temos que nos colocar na condição de bons servidores para sermos servidores bons. Primeiro você tem que se fazer bom, para depois você ser bom no seu sentido do bem. Então qualifica, prepara, estuda, verifica, se prontifica e vai fazendo, na condição de sempre se render às novas oportunidades. Porque nós temos que trabalhar dando frutos interessantes. Nós temos que favorecer a germinação e não complicar a germinação. Então, se você está insatisfeito, primeiro, meça. Meça. Peça. Busque inspiração. Será que você não está desajustando-se? Será que não é algum tipo de incidência, de influência para te desviar do caminho? Calma. Vamos ponderar. Agora, se é um ciclo que está fechando, existe uma proposta, observe a proposta, antes de se desvincular daquela que você já está envolvido há tanto tempo. Abra a possibilidade para um novo momento, uma nova vivência.
Agora, eu queria dizer que a sabedoria vai apontando para nós que o negócio não é trocar, é se renovar. Hoje eu vi circunstancialmente, olha o que eu vou dizer, circunstancialmente, eu vi na internet, num Facebook, circunstancialmente, porque eu não tenho tempo de ficar vasculhando nada. Circunstancialmente eu vi uma postagem de um coração que eu conheço parcialmente, obviamente, dentro de um contexto relacional, nessa encarnação, com um texto falando sobre libertação. Quando eu, circunstancialmente, me deu vontade de ler o texto. O texto devia ter uns 15 parágrafos. No segundo parágrafo, eu já interrompi a lição. Porque foi o suficiente para mim entender aonde que ela quer chegar. Qual o tipo de vibração, qual o tipo de vinculação espiritual que ela está permitindo-se se vincular. E a libertação, que eu sei que vai redundar, ou que pode redundar, é inclusive de uma dissolução de um casamento. Cuidado com as novidades. Cuidado com o que se encontra na internet. Porque é muito fácil eu falar que alguém me disse alguma coisa. É muito fácil eu postar alguma coisa que vai favorecer os meus interesses. Olha para vocês verem aí na área da saúde. Todo dia tem alguma coisa aí que é sobrenatural para curar alguém. E tem um monte de gente se empacotando nisso aí, sem nenhuma base científica. Em todos os setores, cuidado com o que se fala da difamação de pessoas. Cuidado com as informações doutrinárias espíritas. Cuidado, porque é muito fácil se vincular. O desafio depois é reparar, se reajustar. Então, o Evangelho propõe, não corta. É necessário aprender a desatar. Mas para desatar, primeiro você tem que atar. Puxa vida, tem tantas coisas para a gente falar. O assunto é extraordinariamente belo. Então não recrimine. Vamos operacionalizar. Aí, eu tinha até separado aqui uma fala do Honório lá atrás. Em 99 ele diz assim, que ele estava refletindo sobre o assunto. Você não deve ser guerreiro. Deve estar posicionado como aqueles que estão guerreando. Mas é melhor você deixar que os outros guerreiem por você. Que são as circunstâncias. Não são pessoas. Este é o próprio pensamento divino. Olha que extraordinário. Quem está querendo ser guerreiro está empunhando espada, lança, instrumento para o ataque. Quem se coloca no fronte, sabendo que existe uma guerra, ele não está ali porque ele escolheu. Ele está ali porque a vida favoreceu. Então você se poste na condição de estar guerreando. Como? Com provisão, com cuidado, com escudo, com perspicácia, com prudência. Mas deixa que as circunstâncias guerreiem por você. Ou seja, planeja. Faça o que te compete. Mas não passe dos limites. Cuidado com o limite. E o limite é bem definido quando você está do lado do próximo. Porque o próximo tem o seu limite. Se você invadir o espaço dele, você já perdeu a autoridade. Observe as circunstâncias do caminho. Vamos matar
nessa guerra a ambição. Mata a ambição. Não compatibilize mais a luta do amor, que é a do cordeiro, envergando pele de lobo. Não entra mais nisso. Não compatibilize com isso. Não finja ser cordeiro, sabendo que tu é lobo. Esse negócio de pele de lobo, pele de santo, é hipocrisia. Você não tem que sofrer querendo provar que você é santo, que você tem razão. Você perda de tempo. Luta pelo seu melhoramento. Porque nosso sofrimento hoje está na razão de termos vestido peles de cordeiros, sem selos. A pele de lobo são as nossas emoções. Podia ser como todo mundo, mas essa aqui eu não tolero mesmo. Vamos rever. Lembra-te de onde caístes. Ai, meu Deus. Semana que vem, nós vamos trabalhar o versículo 6º e o 7º. Porque o texto, quando fala de tirar o lugar, o castiçal, a instrumento, está dizendo assim que se a gente não aproveitar o papel aferidor do aprendizado, vai ser muito intenso. O nosso tema, na senda do amor. Quando iniciávamos o trabalho, nos foi sugerido pelas vias espirituais que procurássemos um texto de Emmanuel para fechar a noite. E a nossa mão foi direcionada especificamente para o livro Caminho, Verdade, Palavra de Vida Eterna. E confesso que foi uma mão que nos guiou, porque eu não me recordava dessa lição. E eu achei. Na senda do amor foi escolhido à tarde o tema. E à noite nós fomos orientados a descobrir uma lição intitulada Na Senda de Cristo, ou do Cristo. Capítulo 16 do livro Palavra de Vida Eterna, e eu terminarei o estudo com essa leitura. Amai-vos os vossos inimigos, que estão aqui dentro, hein? E orai pelos que vos perseguem, que estão aqui dentro, que estão lá fora, como queira. Mateus 5,44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas. E por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos gerando flores. Calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga. Serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos, ouvida as ofensas, e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo,
nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos à carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria libertação ou liberação, providenciando ajustes inadequados com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se, não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isto não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. Amemos. Amemos uns aos outros, como o Senhor nos tem amado, na senda gloriosa do seu sacrossanto amor. Querido amigo, querida irmã, mais uma vez atingimos o momento de interromper o nosso labor de alma tranquila, pelo menos pelo esforço, pela dedicação em estar aqui com vocês. Nosso coração pode assim definir esse momento, esse nosso encontro. Foi muito pródigo para o nosso aprendizado. E uma palavra que me chama muito a atenção no final é a importância de sermos benevolentes. Benevolentes sempre. Indulgentes é a segunda palavra. E a terceira palavra é o perdão. Conjugando essa tríade, benevolência, indulgência e perdão, por certo o nosso trabalho será com o Senhor. E verificaremos que se estamos cansados hoje, é exatamente por estarmos distantes dessa trilogia. Porque com a benevolência plena, com a indulgência resoluta e com o perdão firme, o auto-perdão, perdão ao semelhante, o trabalho com o Senhor sempre será renovação, alimento, esperança, felicidade e paz. Paz. Paz é o prêmio maior do bom combate. Eu vos dou a minha paz. A minha paz
que não podemos encontrar no mundo, porque ela é do Cristo. É da luz que se conjuga. É do Filho que se unifica com o Pai. Para sempre. A glória imortal, plenitude e redenção. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Até uma próxima oportunidade. Tenham todos uma boa noite e que amanhã seja novamente uma senda de muito amor para todos. Um beijo no coração dos amigos das Minas Gerais. Até a próxima.